Seja muito bem-vindo, querido professor. Nós somos gratos a Deus pela sua vida. Eu sou o professor Alexandre de Almeida e nós estamos aqui para o nosso terceiro encontro da Escola Bíblica nesse quarto trimestre na lição de jovens. Esse trimestre nós iremos tratar sobre poder, cura e salvação. Temas fundamentais para nós que temos uma identidade pentecostal, para nós que vivemos segundo o mover do Espírito a partir da consciência de que Deus ainda age, de que Deus ainda movimenta. A lição de número 3 que nós iremos falar durante esse encontro, ela é uma lição que trata sobre um dom específico, o dom de cura. Em uma passagem em que estava Pedro e João subindo ao templo para orar, e nós temos ali a cura do coxo e os seus efeitos. O texto do dia que vocês têm disponível aí, já separa a sua lição, separa o seu caderninho para você ir fazendo anotações, e assim a sua aula ficar cada vez mais profícua, cada vez mais desenvolvida, didática, e os seus alunos crescerem tanto na graça quanto no conhecimento, né? O texto do dia está lá em Atos 3, verso 6, que diz assim, ó: E disse Pedro, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. A síntese é a seguinte: aqueles que têm a Cristo possuem um tesouro de valor inestimável, e esse tesouro precisa ser compartilhado. Nós temos duas palavras-chave aqui nessa síntese. Primeiro, aqueles que têm a Cristo possuem um tesouro. Cristo é o nosso mais precioso tesouro. E segundo, se Ele é o nosso mais precioso tesouro e nós temos Ele em nosso coração, nós temos a obrigação, mediante ao mandato que Ele nos trouxe de forma universal, de compartilharmos a Cristo. A agenda de leitura, eu já passei para vocês em diversas vezes que eu gravo, é uma metodologia fantástica. Você criar um grupo no WhatsApp, já temos tantos grupos, né? É difícil, mas mesmo assim, abra um espacinho no teu WhatsApp lá, cria mais um grupo, coloque os seus alunos e faça uma agenda diária. Todos os dias, reserve alguns segundos, grava um áudio, mas não grava um áudio extenso, não faz uma pregação, pelo amor de Deus. Grava áudio pequeno, 30 segundos, 40 segundos, onde você vai ler o versículo proposto na agenda de leitura da lição e vai fazer uma pequena e breve aplicação para assim ir ambientando os seus alunos e trazendo cada vez mais vontade de vir no dia da escola bíblica e aprender. Os objetivos são 3, como normalmente são. O primeiro, mostrar a condição do coxo, que era colocado todos os dias à porta do templo chamado Formosa. O segundo, destacar a ousadia dos apóstolos e a cura do coxo. E o terceiro, ressaltar o discurso de Pedro no templo após ter ocorrido o milagre. Nós temos a seguinte situação: Pedro e João andando de forma corriqueira, era um hábito deles se dirigirem ao templo para fazer orações. Era um hábito não só deles, mas de todo judeu. E de igual modo, era um hábito desse coxo se dirigir à porta do templo para ficar na condição dele de mendicância. Ele ia lá para pedir, ele era um pedinte comum, um coxo de nascenças. Ele nasceu coxo e todos os dias, como relata no versículo 2, ele se dirigia à porta formosa no templo, né? E outro ponto, uma colocação que eu quero, uma dica que eu quero dar para vocês, é você separar, se possível, se você tiver recurso de mídia, separa vídeos no YouTube. O nosso principal objetivo como professores nessa lição é mostrar para os nossos alunos que ainda ocorrem milagres, que ainda nós vivemos mediante a batuta do Espírito Santo. Ele quem guia a sua igreja, ele que coordena a obra de Cristo, a missão é dele. Logo, nós temos um recurso maravilhoso, que é o recurso digital. Hoje, todo mundo tem um celular, todo mundo tem uma câmera e é muito comum ver gravado. Nós temos diversos homens de Deus que têm ministérios de cura muito evidente e forte, né? Tem muito charlatanismo e cabe nisso a sua consciência de peneirar aquilo que é ruim e aquilo que é bom. Peneire lá, leve para os seus alunos vídeos. Nós temos um grande homem de Deus nos Estados Unidos chamado Todd White, onde o ministério dele mas abrange como maior frente de trabalho a cura e milagre, manifestação de cura e milagre.
procura os vídeos do Todd White. Lá você vai encontrar coisas maravilhosas. Eu vou ler com vocês a introdução que diz assim, ó. Depois da efusão do Espírito Santo e as primeiras conversões, o livro de Atos vai nos discorrer a respeito dos vários milagres realizados pelos apóstolos e discípulos de Cristo. Maravilhas aconteciam pelas mãos dos discípulos. No relato bíblico que estudaremos, na lição deste domingo, ou deste dia, dessa semana, onde se encontra a sua escola bíblica, Pedro e João sobem ao templo e se deparam com uma cena até então comum naqueles tempos, pedintes na porta do templo. Pedro e João, crendo que possuíam, ofereceram ao homem aquele que lhe era mais valioso. Que essa lição contribua para conscientizar de que o tesouro de valor inestimável que deve ser compartilhado com as pessoas que não possuem é Cristo. Embora devamos também ajudar as pessoas nas suas necessidades físicas, precisamos apresentar Jesus aos necessitados, pois eles podem curar tanto o sofrimento físico como salvar o pecador. O primeiro ponto, eu não vou ler com vocês tudo a lição, você tem a lição disponível, eu vou te dar subsídios, né? O primeiro ponto, no primeiro ponto do primeiro ponto, diz o seguinte, é uma porta chamada Formosa, né? Aqui o autor faz uma análise sobre a porta e a situação de mendicância do coxo, né? Ele era coxo de nascença, estava numa situação de mendicância numa porta chamada Formosa, uma porta do templo, que é a porta de Nicanor, Eu não te aconselho a gastar muito tempo aqui, porque é mais uma colocação histórica que contribui, mas não tão profundamente como os outros pontos contribuirão, certo? Já aqui é importante você discorrer um pouquinho mais no ponto 2 do primeiro ponto, que é sobre uma vida de exclusão. Eu grifei aqui uma parte no meio que diz o seguinte, ó. Essa é, infelizmente, uma cena um tanto comum no Brasil, onde vemos muitos excluídos da sociedade em razão de suas limitações físicas e mentais. Mas como cristãos devemos sempre lembrar que Deus não faz acepção de pessoas. Ele faz uma citação de um texto que está em Atos 10, verso 34. A miséria, a situação ao qual Pedro e João foram colocadas por Deus, é uma situação ao qual nós, cristãos, somos expostos todos os dias, desde as megalópolis até as cidades menores. É muito comum você ver pessoas em situação de mendicância. Nós temos alguns números que é importante você passar para os seus alunos. Cerca de 13,2 milhões de pessoas estão em situações abaixo da miséria, vivem com menos de R$ 140 por família. No Brasil, a miséria, a situação de mendicância é algo muito comum, muito comum. E trazer essa consciência de que isso ainda é um desafio à igreja moderna, o desafio que constrangeu Pedro e João, é o mesmo desafio que nos constrange ainda é fundamental. Vai ser muito enriquecedor, tanto para a vida espiritual, quanto para a vida comunitária dos seus alunos. O terceiro ponto diz o seguinte, ó. Um pedido e um olhar. O coxo estava fitando, olhando com atenção. Pedro e João retribuíram esse olhar e foram em direção dele. Eu fiz uma grifagem aqui, que diz o seguinte, ó. É o olhar de misericórdia que os crentes devem ter para os necessitados. Cheio de autoridade do Espírito Santo, Pedro e João compeliram o coxo a olhar para eles. A situação de mendicância é a realidade nos nossos dias, como era a realidade nos tempos apostólicos. Só que Pedro e João tiveram um comportamento diferente. Eles não só olharam, fizeram críticas sociais, análises, não. Ele olhou e fez algo em prol. Não foi simplesmente uma ação passageira. Ele ofereceu aquilo que é perene e eterno, que é Jesus Cristo de Nazaré. Nosso erro é que nós nos limitamos às coisas triviais. Esquecemos daquilo que é mais profundo, que é plantar e expandir o reino de Deus. O segundo ponto aborda sobre a cura do coxo, né? Ele primeiro discorre sobre o dinheiro não resolve tudo. O grifo que eu fiz está no meio do capítulo que diz assim, ó. O dinheiro pode e muito ajudar aos carentes e aos necessitados. Contudo, há muitas situações em que o dinheiro não resolve problema algum. Quando se diz em ajuda, nós temos um grande problema, porque nós limitamos as nossas ações sociais aos mendigos, aos que estão em situação de mendicância, situação de rua, a apenas ir lá oferecer uma sopa,
oferecer um cachorro quente. Mas tem um livro que eu quero indicar para vocês, chama A Máfia dos Mendigos, de um pastor batista chamado Iago. Esse livro é muito rico, tem um comentário que ele faz do livro, o próprio autor, no YouTube, indico para vocês A Máfia dos Mendigos, em que ele mostra que o problema dos mendigos não é a fome. Os mendigos, a fome é um problema secundário deles, porque eles têm o que comer, é disponível o que comer, eles conseguem dinheiro em sua situação de mendicância. Muitas pessoas que não necessariamente precisam mendigar, preferem a mendicância do que ir para a vida trabalhar, porque é uma vida mais simples, mais fácil. Eles abrem mão da sua privacidade, abrem mão do seu comodismo e vivem na rua muito tranquilo. Além dos que estão em situação de drogadição, tem os que estão em situação de alcoolismo, situação de abandono familiar, situação de fuga policial. Então é um aglomerado, um emaranhado de situações que convergem para a mendicância. Isso não só o dinheiro é capaz de solucionar, não é um cachorro-quente que vai solucionar, não é uma sopa que vai solucionar. É o envolvimento da igreja, é fitar com compaixão, olhar com compaixão, certo? O segundo ponto diz assim, ó, compartilhando a Jesus, e aqui ele traz o processo mais eficaz para tirar uma pessoa da sua situação de mendicância, sua situação de doença, que é compartilhar a Jesus. Eles não foram indiferentes às necessidades do coxo e nem egoístas. Eles disseram, o que eu tenho, eu lhe dou. O que nós temos de mais valioso é Cristo. Logo, é o que nós devemos oferecer às pessoas. Em terceiro momento, nós temos o milagre da cura. O evangelho é feito por curvas, e as principais curvas, os principais marcos na história do evangelho foram as curas. Nós devemos buscar as curas com muita vontade e desejo. Nós devemos ansiar no Senhor grandes milagres e moveres, porque grandes momentos de dificuldade foram solucionados, grandes reveses foram transformados mediante a cura. Uma passagem clássica é Paulo, lá em Listra, na cidade depois que ele foi e retirou Timóteo. Mas na sua primeira passagem, durante a primeira viagem missionária, Paulo não foi ouvido por ninguém. Ele estava lá em Listra e ninguém dava bola para ele, ninguém dava moral para ele. Aí ele vê alguém que era coxo, alguém também estava em situação de mendicância, diz, apruma-te no teu pé e anda. E a partir daquele milagre, todas as pessoas começaram a ouvir Paulo e Barnabé. O mesmo ocorreu com Pedro e João aqui. Eles até então só frequentavam de forma anônima, até com certo receio, né? Porque pouco tempo depois disso aqui, João foi morto, teve a sua cabeça cortada. No entanto, eles tiveram atenção à oportunidade de pregar. Pedro até pregou, nós iremos ver isso no discurso de Pedro no terceiro ponto, que só foi possível, só foi alcançado e almejado porque ocorreu um milagre. Nós devemos buscar milagre como igreja, certo? E um terceiro momento é o discurso de Pedro no templo. Primeira característica do discurso de Pedro, ele reconheceu e tributou a glória a Deus. Ele não puxou a glória para ele. Ele não almejou glória própria. De igual modo, não trouxe glória, a marca, a placa. Ele trouxe e direcionou, prismou a glória a Deus. Isso constrangeu as pessoas, né? Mais de uma vez, os discípulos transferem a glória somente a Deus, dizendo que não foi a virtude nem a santidade deles que haviam realizado o milagre, mas apenas a fé em Jesus Cristo, que fez aquele homem ter perfeita saúde. Primeiro ponto da pregação de Pedro, ele tributou glória a Deus. Nós temos um brado na Reforma Protestante, sola Deo Glory, que foram um dos pilares da Reforma Protestante e deve ser um pilar na nossa estrutura basilar da fé cristã, de reconhecer que somente Deus é capaz e quem concede todas as coisas. Terceiro momento, ele pregou a Cristo. Primeiro pregou a glória somente a Deus, depois pregou a Cristo. Pedro não se aproveitou da situação para promover a si, mas aproveitou aquela oportunidade para pregar a Cristo. Nós devemos aproveitar
todas as oportunidades para direcionar a Cristo e para direcionar a Deus e para pregar a Cristo. E o terceiro ponto da pregação de Pedro, que você vai enfatizar com seus alunos, é que Pedro falou sobre salvação. Toda mensagem, toda ação social, tudo que nós fazemos tem um único objetivo: anunciar a salvação mediante a aceitação de Cristo Jesus em nossas vidas, a vivência de uma vida cristã cotidiana. Isso é muito importante porque o primeiro sermão de Cristo, relatado em Marcos, tem como teor: é chegado o reino de Deus, arrependei-vos, é chegado a salvação, é chegado o reino de Deus. Amém? Eu sou grato a Deus pela sua vida. Eu vou ler a conclusão e com a conclusão nós encerramos esse vídeo. Diz o seguinte: a cura do coxo causou grandes efeitos, não apenas naquele homem que sofria há tanto tempo, mas também proporcionou uma rica oportunidade para Pedro pegar a muitas pessoas. Os milagres são prova do poder de Deus, mas precisamos sempre colocar Cristo e seu plano de salvação além das maravilhas que ele faz. Eu sou grato a Deus pela sua vida e oro que você venha ter uma aula magnífica. Que Deus lhe abençoe ricamente. Espero você semana que vem. Todas as semanas nós temos vídeos para todos os etários. Distribui na sua igreja, manda no WhatsApp da sua igreja os nossos vídeos. Nos ajude na expansão do reino de Deus. Se você não curtiu o nosso canal, curta o nosso canal, compartilhe. Deus abençoe a sua vida.